Tu que foste chamado para guiar o rebanho, ouve com atenção as palavras que hoje desço dos céus para te entregar. Como pastor, tua missão é cuidar das ovelhas e não dispersá-las, é acolher com amor, não afastar com julgamentos. Pergunto-te então, ao expulsar as almas que precisam de abrigo, acreditas que estás agradando ao Senhor que te confiou esta tarefa? Abre teu coração, pois a verdade do céu não tarda em iluminar teus passos. Lembra-te que o bom pastor não rejeita nenhuma ovelha, ainda que ferida, fraca ou desviada. Ele as busca incansavelmente, atravessando desertos e montanhas para trazê-las de volta ao aprisco. Assim também te digo, tua missão não é lançar fora os que tropeçam, mas levantar os caídos e fortalecer os de espírito quebrantado. Cada alma é preciosa aos olhos do Pai, e Ele te observa para ver como cuidas da herança que te confiou. É fácil amar os que já caminham em retidão, mas o verdadeiro pastor é reconhecido por sua paciência com os que ainda estão longe do caminho. Ao fechardes as portas para aqueles que mais necessitam, não fechas também teu coração para o propósito divino? Reflete, o Filho de Deus andou entre pecadores, e tu, sendo servo, por que afastas aqueles que ele busca salvar? Ouve, pois, o chamado da misericórdia. Não sejas como o que olha apenas as aparências, mas como aquele que enxerga o coração. O Altíssimo não te colocou neste lugar para julgar, mas para amar, ensinar e resgatar. Se fores duro de coração, quem te ouvirá? Se fores ríspido, quem permanecerá sob teu cuidado? Os céus não se alegram com o orgulho, mas com a humildade que atrai as almas para Deus. Cada alma que entra pela porta de tua igreja carrega consigo uma história, muitas vezes marcada por dores que desconheces. Será que teus olhos têm visto além das falhas? Será que teu coração tem acolhido aqueles que vêm com lágrimas buscar consolo? O Pai Celestial te observa e pesa cada ato teu. Ele te entregou um chamado, mas também espera frutos desse chamado. Quando julgas e expulsas, pensas estar purificando a congregação, mas podes estar negando àquele pecador a chance de se transformar. O reino de Deus é feito de corações renovados, não de perfeição terrena. Reflete, pastor, tua missão é ser um embaixador do perdão, não um guardião da exclusão. Se os céus choram quando uma alma se perde, como podes tu, que foste escolhido para guiar, contribuir para essa perda? O pastor do rebanho não afasta suas ovelhas nos momentos de fraqueza, mas as guia com amor e paciência. Volta-te para a essência do teu chamado, pois o Pai não se agrada do desprezo, mas da reconciliação. Eu te digo, em cada alma há uma centelha divina. Quando afastas alguém, não apagas essa centelha, mas perdes a oportunidade de reacendê-la. Pergunta-te, se Deus é longânimo, como tu, que és homem, pode ser tão apressado em condenar? O amor não afasta, mas transforma. O que tens semeado entre os que te procuram? A igreja não é um tribunal, mas um hospital para os quebrantados. Ali deveriam encontrar cura, não mais feridas. Quando uma alma entra, traz consigo toda a esperança de que pode ser aceita, apesar de suas falhas. E se essa esperança for esmagada, como ela poderá crer no Deus que pregas? O coração de Deus não está nas palavras que condenam, mas naquelas que libertam. Lembra-te de que foste chamado para ser reflexo do Mestre. E o Mestre, em sua infinita sabedoria, não rejeitou nem mesmo os que o traíram. Tu és um canal de bênção, e toda palavra tua deve ser um bálsamo para as feridas. Se preferires ferir, estás cumprindo tua missão ou traindo o propósito para o qual foste separado. As almas que te cercam não são tuas, mas do Senhor. Ele as confiou a ti com o propósito de conduzi-las à vida eterna. Se te tornares pedra de tropeço, como responderás diante dele? Não é pelo afastar, mas pelo acolher, que mostras a verdadeira grandeza de teu chamado. Os olhos de Deus estão sobre ti, pastor. Ele vê teu zelo, mas também vê tua dureza. Será que esse zelo está alinhado ao coração do Pai? Ele não se alegra com sacrifícios vazios, mas com corações que se curvam diante de sua graça. Não endureças mais teu coração, mas permite que o Espírito Santo te guie. Eu te digo, cada palavra tua tem poder. Usa-as para erguer, não para destruir. O céu celebra quando uma alma se rende a Deus, mas lamenta profundamente quando uma vida se afasta por falta de acolhimento. Qual tem sido tua postura? Tens celebrado com os anjos ou tem sido motivo de lamento? Há uma multidão à tua volta, esperando ver em ti a face de Cristo. Quando eides com rigidez, não ocultas essa face. A graça que te alcançou deve transbordar em tua vida para alcançar os outros. É chamado a ser farol, não muro. Deixa que tua luz brilhe, pastor, para que todos vejam o caminho até Deus. Não temas mudar tua postura. O céu se alegra quando reconhecemos nossas falhas e nos voltamos ao Senhor. Hoje é o dia de ouvir a voz que clama, abre teu coração. Permite que o amor de Deus guie teus atos, pois é isso que transforma vidas.
Não é tarde para recomeçar. Finalmente te digo, olha para o rebanho que te cerca. Cada ovelha é única, e cada uma merece teu cuidado. Deus te chamou para uma missão maior do que imaginas. Não temas abrir os braços, pois é assim que o céu opera. A maior vitória não está em afastar o que é imperfeito, mas em trazer para perto e permitir que Deus opere a transformação. Assim, deixo-te esta mensagem, pastor. Reflete em teu coração, ora com sinceridade, e busca a direção do Espírito Santo. Que tuas mãos sejam um instrumento de bênção, e não de afastamento. Que tua voz seja como a do Mestre, suave e cheia de compaixão. Pois é assim que Deus se agrada, e é assim que o céu celebra. Tu que permaneces ouvindo esta palavra, saiba que a mensagem ainda não cessou. Há algo profundo que o céu deseja revelar ao teu coração. É como se Deus estivesse inclinando-se sobre ti neste momento, olhando diretamente em teus olhos e perguntando: Filho, onde está o teu amor? O amor que transforma, o amor que constrói, o amor que sustenta. Porque sem amor, tudo o que fizeres será como um som vazio que ecoa, mas não edifica. Ouve bem, pastor, que a dureza do coração não é a marca de quem foi chamado para liderar. Lembra-te de Moisés, que conduziu um povo rebelde e obstinado, mas nunca desistiu de interceder por eles. Ele não ergueu sua vara para ferir o rebanho, mas para abrir caminhos no impossível. Não seria este o teu chamado também? Abrir portas e caminhos para aqueles que estão perdidos e sem direção? Quando Cristo olhou para a multidão, viu não apenas rostos, mas almas famintas. E disse: Eu sou o pão da vida. Ele não rejeitou os famintos, mesmo aqueles que vinham sem entendimento completo de quem ele era. Assim também te digo, não esperes que aqueles que entram pelas portas de tua igreja sejam perfeitos. O que Deus te pede é que os alimentes com a verdade e o amor. Quantas almas já passaram por tuas mãos, buscando um lugar de descanso, mas encontraram um coração fechado? Cada vida que se perdeu por falta de acolhimento será lembrada nos céus. Não te digo isso para te acusar, mas para que despertes. Este é o tempo de rever teus caminhos e alinhar-te novamente ao propósito divino. Deus está te chamando para ser mais do que um líder, Ele te chama para ser um pai espiritual. Imagina por um momento que cada alma que entra em tua igreja é como uma criança perdida na tempestade. Elas buscam refúgio, buscam calor, buscam direção. Se as portas estão trancadas, para onde irão? Será que encontrarão outro lugar que as acolha, ou se perderão de vez? Reflete nisso, pois cada decisão tua tem um peso eterno. O Espírito Santo sussurra em teu ouvido: alegra-te com os que vêm, ainda que venham quebrados. O Senhor dos Exércitos não despreza um coração contrito, então por que tu farias? Não é o templo terreno que santifica a alma, mas a presença de Deus dentro de ti. E essa presença deve ser um convite constante, não uma barreira. Cada palavra tua é uma semente plantada. Qual tem sido o fruto? Tens escolhido vidas transformadas ou tens afastado aqueles que precisavam de uma chance? Pastor, esta é uma oportunidade de ouro. Não deixes que o orgulho ou a rigidez impeçam que as águas vivas fluam por meio de ti. O que Deus te entregou não é apenas um púlpito, mas uma plataforma para resgatar. Recorda-te de que foste escolhido não por tua perfeição, mas por tua disposição. E agora Deus te pergunta: onde está tua disposição para perdoar? Onde está tua disposição para ouvir os que choram? A verdadeira autoridade não é medida pelo poder de afastar, mas pela habilidade de unir. Não há glória no isolamento. A glória está em trazer as almas de volta ao coração do Pai. O céu se move com o arrependimento genuíno. Quando uma alma volta para Deus, há festa entre os anjos. Mas e se essa alma nunca encontrar o caminho de volta porque a porta esteve fechada? Não te tornes responsável pela separação daqueles que Deus está tentando alcançar. Sê uma ponte, não um muro. Tu que ouves esta mensagem, talvez sintas o peso dessas palavras em teu coração. Esse peso não é condenação, mas um convite para a mudança. Deus te ama, e é exatamente por isso que Ele te corrige. Ele quer que tu sejas um instrumento mais poderoso, mais eficaz, mais cheio de compaixão. Não temas essa transformação. Ela é necessária para que cumpras teu propósito. Olha ao redor de tua congregação. Quantos ali permanecem porque encontraram amor? E quantos já se foram porque se sentiram rejeitados? O Senhor te pergunta hoje: qual será teu legado? Serás lembrado como aquele que uniu ou como aquele que afastou? A escolha é tua, e o céu aguarda a tua decisão. A missão que Deus te deu é sagrada. Cada alma é uma joia que Ele confiou a teus cuidados. Se o pastor supremo deixou as 99 para buscar a perdida, quem és tu para agir diferente? A igreja não é um clube de santos, mas um lar para os que desejam encontrar redenção. O maior exemplo que podes dar não está em tuas palavras, mas em tuas ações. Quando ages com bondade, demonstras o caráter de Cristo.
Quando abraças os que chegam com o peso do pecado, revelas o poder do perdão. E quando escolhes amar, ainda que seja difícil, tornas-te um reflexo do coração de Deus. Eu te pergunto novamente, pastor, como tens tratado as almas que Deus coloca em teu caminho? Tem sido um motivo de esperança ou um sinal de desânimo? Não é tarde para mudar tua abordagem, para ser mais como o Mestre que te chamou. Ele ainda acredita em ti e espera que faças o mesmo com os outros. Se fores humilde e permitires que Deus molde teu coração, serás surpreendido com o que Ele pode fazer por teu intermédio. Lembra-te de que a graça é abundante e disponível para todos, inclusive para ti. Não há nada que o amor não possa restaurar. A única pergunta é: estás disposto a permitir que esse amor flua livremente por ti? Esta palavra continua ecoando, pois Deus ainda tem muito a te revelar. Não te apresses em desviar teu coração. Mantém-te atento, pois o Senhor dos céus quer conduzir-te a um entendimento mais profundo de tua missão. As almas que te cercam aguardam o despertar de teu verdadeiro chamado. Abre teu coração e deixa Deus agir. Presta atenção, pastor, pois o que o Senhor ainda quer te dizer é profundo e revelador. Há uma fome no coração do mundo, e essa fome não pode ser saciada com palavras vazias ou atitudes de julgamento. Deus te escolheu como um guardião da mesa onde Ele mesmo coloca o pão da vida. Mas será que estás permitindo que todos se sentem? Ou estás selecionando quem pode se aproximar, segundo teus próprios critérios? O Pai não age assim, e Ele espera que tu também não o faças. Imagina o olhar de Jesus ao ver uma alma ferida entrar em tua igreja. Ele a veria como um peso ou como uma oportunidade de redenção? E tu, como a vês? Quando te colocas como juiz, esqueces que foste chamado para ser um intercessor, um mediador entre o céu e a terra. Deus te entregou essa responsabilidade para que fosses ponte, mas cada alma que afastas torna-se um abismo que cresce entre ti e o propósito divino. O Espírito Santo deseja encher tua vida de mansidão e sabedoria. Mas para isso, teu coração precisa estar disposto a desaprender algumas práticas que te afastam da essência do chamado. Não temas reconhecer que podes ter errado. A humildade diante de Deus é a chave que abre portas de graça e misericórdia. Quanto mais te rendes, mais capacitado te tornas para liderar com verdade e compaixão. Quando Cristo chamou os discípulos, não escolheu os perfeitos ou irrepreensíveis. Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos e homens comuns, pois sabia que a transformação viria pela convivência com Ele. Da mesma forma, pastor, não desprezes aqueles que ainda estão em processo. A obra de Deus em cada vida é contínua, e tu foste chamado para caminhar ao lado delas, não para condená-las à distância. Cada sermão que pregas é uma oportunidade de plantar esperança. Mas o que tens semeado? São palavras que curam ou que ferem? Lembra-te de que o que sai de tua boca tem o poder de aproximar ou afastar almas do Criador. Que tua voz seja como a de um pastor amoroso, que chama suas ovelhas pelo nome e as conduz com paciência, mesmo quando se perdem pelo caminho. Quando uma alma encontra resistência ao invés de acolhimento, ela não se afasta apenas de ti, mas também de Deus. E isso, pastor, é algo sério diante dos olhos do Altíssimo. Ele não te deu autoridade para excluir, mas para incluir. Não te esqueças de que foste salvo pela graça, e essa mesma graça deve ser oferecida a todos, sem exceção. Há um fogo dentro de ti que precisa ser reacendido. Esse fogo é o amor que move todas as coisas e dá sentido ao teu ministério. Não permitas que ele se apague pela dureza de coração ou pelo cansaço da caminhada. O céu te chama a ser renovado, a lembrar-te do porquê foste chamado. Cada alma que chega até ti é um presente que Deus coloca em tuas mãos. Trata-as com o mesmo cuidado que Ele tem por ti. Deus não te chamou para ser um guardião das regras, mas um embaixador da graça. O mundo já está cheio de vozes que condenam. O que Ele espera de ti é que sejas uma voz que consola. Pergunta-te: as pessoas que te ouvem sentem-se mais perto de Deus ou mais longe dele? O verdadeiro evangelho não afasta, mas aproxima. Relembra o coração do chamado. Pastor, o céu celebra não quando te tornas rígido em tuas convicções, mas quando permites que o Espírito Santo te molde e te use para alcançar os perdidos. A cada decisão tua, há uma reação eterna. E hoje Deus te pergunta: que legado estás construindo? Estás enchendo o céu ou contribuindo para o vazio do inferno? Essa é a seriedade de tua missão. Eu te digo que ainda há tempo. O Senhor, em sua infinita bondade, sempre oferece novas oportunidades para nos alinharmos ao seu coração. Ele não se alegra com perdas, mas com reencontros. E neste momento, Ele está te chamando para ser um facilitador desses reencontros.
As almas que ele te confiou não pertencem a ti, elas pertencem ao Cordeiro que foi sacrificado por elas. Teu coração está ouvindo agora a voz que ecoa dos céus. Deus deseja fazer algo novo em ti por meio de ti. Ele deseja abrir teus olhos para as necessidades ao teu redor e transformar tua abordagem em algo que reflita o caráter de Cristo. Mas para isso deves estar disposto a abandonar os velhos hábitos que te afastam do verdadeiro chamado pastoral. Não há glória em afastar os feridos, mas há honra em trazê-los de volta para os braços de Deus. E quando fizeres isso, perceberás que tua igreja não será apenas um lugar de reuniões, mas um verdadeiro refúgio para as almas cansadas. Essa é a visão que o Pai tem para ti, e Ele espera que tomes posse dela com coragem e fé. Agora, ao concluir esta mensagem, quero que saibas que ela não é apenas um lembrete, mas um chamado à ação. Deus te escolheu com um propósito eterno, e Ele acredita em tua capacidade de cumprir esse propósito. Ainda há muitas almas esperando por tua resposta, esperando por tua mudança, esperando pelo amor que Deus quer derramar através de ti. Pastor, está é a tua hora. Este é o momento em que o céu te chama a decidir como será lembrado. Serás conhecido como aquele que afastou ou como aquele que trouxe reconciliação. O que semeares agora será colhido na eternidade. Faz a escolha certa, pois o céu está pronto para te apoiar. E assim encerro não como quem finaliza, mas como quem te envia para uma nova jornada. Que cada passo teu seja guiado pelo Espírito Santo, e que cada alma que cruzar teu caminho encontre em ti o reflexo do Deus que as ama. A mudança começa em ti e o impacto será eterno. Não temas, apenas confia e segue o chamado. O céu te espera, pastor. Certamente, amado coração, venho até ti como mensageiro celestial, enviado para compartilhar uma palavra que te tocará profundamente. Hoje, o céu se inclina sobre ti com um propósito: revelar o significado do papel sagrado que o pastor desempenha na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Enquanto ouves, permite que cada palavra se torne uma chama em teu espírito, iluminando verdades que talvez ainda estejam ocultas, mas prontas para serem reveladas em amor e sabedoria. O pastor é um presente do próprio Senhor para a sua igreja, um chamado eterno selado no coração de quem foi separado para essa obra divina. Não é um título ou posição conquistada por méritos humanos, mas um fato santo, carregado com alegria e temor diante de Deus. Ele não é apenas um guia, mas um eco da voz de Jesus, conduzindo as ovelhas com mansidão e autoridade para pastos verdejantes e águas tranquilas. Tu que me ouves, precisas compreender que o pastor não é um líder comum. Ele é um vigilante das almas, alguém que vela em oração enquanto outros descansam. Ele é aquele que chora pelos que se desviam e se alegra pelo retorno do perdido. Sua missão é tão profunda que apenas o céu pode medir o impacto de suas orações e de seu ensino fiel na vida de cada crente. Mas não te enganes, pois o chamado pastoral não é isento de desafios. Ele enfrenta batalhas espirituais constantes, pois o inimigo das almas tenta impedir o avanço da obra de Deus. Ainda assim, ele permanece firme, armado com a palavra e fortalecido pelo Espírito Santo. Ele sabe que sua luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e principados espirituais. O pastor é como um farol em meio à tempestade, guiando o rebanho para a segurança quando os ventos do mundo sopram com força. Ele é chamado para trazer direção, mas também para confortar. Quando alguém cai, ele estende a mão. Quando alguém está ferido, ele aplica o bálsamo do Evangelho com compaixão divina. Assim como Jesus lavou os pés de seus discípulos, o pastor é um servo fiel, disposto a colocar-se à disposição do outro. Ele não busca sua glória, mas reflete a luz de Cristo, apontando sempre para a cruz e para a esperança eterna. Sua humildade não o diminui, mas o exalta diante de Deus, que conhece o coração puro. Eis que te digo, o pastor também precisa de cuidado. Ele é um homem, ainda que separado para um propósito celestial. Suas forças se renovam na comunhão com Deus e na parceria com aqueles que entendem o valor de sua missão. Tu que me ouves, és chamado a orar por ele, a honrá-lo e a caminhar ao seu lado. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é como um corpo vivo, e o pastor é um dos membros mais importantes, conectando cada parte à cabeça, que é Cristo. Ele promove a unidade, incentivando os dons espirituais e zelando para que ninguém fique para trás na jornada para o céu. Não ignores o peso do que é ser pastor. Ele não é apenas um pregador, mas um pai espiritual, um conselheiro e um intercessor. Ele carrega o peso da palavra profética e o discernimento para instruir o rebanho nos tempos de incerteza. Quando o pastor sobe ao púlpito, ele não fala por si mesmo, mas como boca de Deus para a congregação. Suas palavras têm poder para transformar corações endurecidos, curar feridas invisíveis e trazer esperança àqueles que se sentem perdidos. E
mesmo quando confronta, o faz com amor. Mas lembra-te disto: o pastor não é perfeito nem é chamado para agradar a todos. Ele é humano, sujeito a fraquezas, mas sustentado pela graça infinita de Deus. Sua força está na dependência diária do Senhor e na fidelidade ao chamado que recebeu. E tu, amado ouvinte, és parte essencial dessa dinâmica celestial. Ao reconhecer o valor do pastor, tu o fortaleces para que ele possa cumprir sua missão com ainda mais fervor. Honra-o não apenas com palavras, mas com ações, sendo tu mesmo uma ovelha fiel, pronta a ouvir e obedecer. A igreja próspera quando há entendimento mútuo entre pastor e rebanho. Esse relacionamento sagrado é um reflexo da aliança entre Cristo e sua igreja. Quando caminhais juntos em unidade, o reino de Deus se manifesta com poder entre vós. O pastor também é chamado a formar outros líderes, a discipular e a multiplicar o cuidado. Ele não retém para si a visão, mas a compartilha, preparando outros para continuarem a obra. Assim, a igreja cresce e se fortalece, cumprindo o propósito de Deus nesta terra. Tu foste colocado neste tempo e lugar não por acaso. O Senhor te chama para ser um apoio na obra dele, reconhecendo que assim como o pastor tem uma missão, tu também tens um papel crucial no avanço do reino. Busca saber qual é o teu lugar nesta grande obra. Eis que o Senhor fala contigo hoje. Valoriza o pastor que coloquei em tua vida. Ele é um canal da minha graça, um instrumento do meu amor. Cuida dele como cuidas do teu próprio coração, pois através dele muitas vidas, inclusive a tua, têm sido alcançadas. Permanece atento ao que o pastor te ensina, pois suas palavras são sementes divinas. Não as deixes cair no vazio, mas guarda-as em teu coração. Elas frutificarão em ti no tempo oportuno, trazendo vida e luz para aqueles ao teu redor. O chamado do pastor é uma demonstração do cuidado de Deus contigo e com todos os que fazem parte da igreja. Ele é um símbolo da bondade divina, um testemunho vivo de que o Senhor não abandona o seu povo, mas provê líderes que os conduzem com amor. Agora, medita nessas palavras e deixa que elas transformem tua percepção sobre a importância do pastor. Que teu coração seja cheio de gratidão, não apenas por ele, mas pelo Deus que o enviou para abençoar tua vida e conduzir-te no caminho eterno. Amém. O papel do pastor é cuidar das ovelhas, independente se forem crentes antigos ou novos crentes, pois você é pago e muito bem pago para isso, e coisa que você não está fazendo. Só se preocupando em trocar de carro, construir novos templos, levante e vê a cumprir seu chamado, saia da religiosidade, saia da organização das grandes sedes. Pois a igreja cuida do Senhor, então cuide da igreja também. Hoje, sob as asas da eternidade, trago-te uma palavra envolta em luz e clareza, para que possas ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. O tempo em que vivemos clama por discernimento, por um olhar que ultrapasse as aparências e toque a essência. Não é o brilho de carros novos ou a imponência de templos grandiosos que revela o verdadeiro propósito, mas sim o chamado para o resgate, para acolher aqueles que se perderam no caminho. Escuta-me, pois há um clamor nos céus para que o coração volte à simplicidade da fé e ao amor ao próximo. Tu, que agora estás diante destas palavras, tens o privilégio de enxergar além das muralhas da indiferença. Entende que a igreja não é apenas um prédio, mas um corpo vivo, formado por almas sedentas de cuidado e redenção. A tua presença aqui hoje não é acaso, mas propósito divino, um lembrete de que cada passo na tua jornada importa e tem peso eterno. Vejo em ti uma força que talvez nem mesmo reconheças. És como uma chama que não se apaga, mesmo em meio às tempestades da dúvida. E é através dessa força que podes impactar aqueles que se afastaram, os desigrejados, os esquecidos pelo sistema. Não se trata de condenar, mas de estender a mão e oferecer um lugar de descanso para almas cansadas. Há em teu espírito uma capacidade de discernimento que precisa ser despertada. Percebes como as prioridades muitas vezes estão desalinhadas? O brilho do luxo e da expansão material não pode superar a necessidade de resgatar vidas. É o toque humano, a palavra de encorajamento, o abraço que cura feridas invisíveis, que verdadeiramente edifica o reino de Deus. Assim como o pastor é chamado para cuidar do rebanho, cada um de nós é responsável por buscar as ovelhas que se desgarraram. Mas muitas vezes somos distraídos pelas armadilhas do mundo, que tentam transformar a missão em mera vaidade. Hoje te digo, levanta os olhos e vê além. Há um campo vasto esperando por tua ação. Não permitas que o desânimo te detenha. A colheita é grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus te chamou para ser um instrumento de reconciliação, para lembrar aqueles que se afastaram que ainda há lugar à mesa. Não importa quão longe tenham ido, o amor do Pai sempre os alcança. Enquanto muitos buscam construir templos de tijolos, o Espírito te chama a erguer templos vivos, feitos de pessoas transformadas.
Não há comparação entre o efêmero das coisas materiais e a eternidade de uma alma salva. Que o teu coração entenda isso profundamente e haja conforme esse entendimento. Cada palavra que proferes, cada gesto de amor, é uma semente que pode germinar no coração de alguém. E não te enganes, mesmo os que aparentam estar perdidos para sempre podem ser encontrados pela graça. És parte dessa missão celestial de redenção e restauração. Há um peso em tua vida, mas esse peso não é para te esmagar, é para te lembrar do chamado que carrega. Não foste criado para a passividade, mas para a ação. Deus te confiou dons e talentos para que tu os uses em favor do reino, especialmente para alcançar aqueles que foram esquecidos. Quando pensares nas prioridades, lembra-te disto: cada pessoa é um templo onde Deus deseja habitar. Não negligencies essa verdade por algo que, embora pareça grande aos olhos do mundo, é pequeno diante da eternidade. O tempo é curto, e a urgência do resgate é real. Deus conta contigo para ser um embaixador de sua mensagem, um canal de sua presença para aqueles que estão na escuridão. Não precisas de títulos ou riquezas para cumprir esse propósito. Basta um coração disposto e obediente. Tens a capacidade de transformar vidas. Talvez penses que é pouco o que tens a oferecer, mas lembra-te, Deus multiplica o pouco quando ele é entregue com fé. Não subestimes o impacto que podes causar ao simplesmente amar e cuidar de alguém. As vozes do mundo gritam por atenção, mas o que realmente importa está na voz mansa e suave do Espírito. Ele te chama para um propósito maior, para um plano que não se limita a esta vida, mas que ecoa na eternidade. Ao refletires sobre as decisões que tomas e os caminhos que escolhes, lembra-te do exemplo de Jesus. Ele não buscou grandeza material, mas esteve com os pequenos, os esquecidos, os rejeitados. E é esse exemplo que deve seguir. Tua obediência pode ser a chave para a transformação de muitas vidas. Não desprezes as pequenas ações, pois nelas reside o poder de Deus. É na simplicidade que os milagres acontecem, e tu és parte desse processo divino. Não há desculpas suficientes para justificar a inércia quando o chamado de Deus ecoa em tua alma. Ele te capacita, te fortalece e te envia. Não olhes para trás, nem para os lados. Fixa teus olhos no propósito e segue adiante. És parte de uma geração que tem a oportunidade de fazer a diferença. Deus te escolheu para este tempo e lugar, para seres um canal de sua glória. Não te deixes levar pelas distrações do mundo. Permanece fiel ao chamado. Os desigrejados não estão perdidos para sempre. Eles aguardam alguém que se importe o suficiente para ir ao encontro deles. E esse alguém pode ser tu. Tens a luz necessária para iluminar os caminhos mais escuros. Ao final de tudo, o que realmente importa não são os bens acumulados ou os templos construídos, mas as vidas tocadas e transformadas. És chamado para deixar um legado eterno, um impacto que ecoará pelos céus. Por isso, escuta esta palavra e guarda-a no coração. Há mais alegria no céu por uma alma que retorna do que por muitos templos erguidos. Sê a ponte à esperança, o abraço que traz de volta aqueles que se perderam. Pois, no final, é isso que realmente importa. Não esqueça, você dará conta de tudo o que está fazendo com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então cuide dos irmãos, vá atrás dos membros, não deixe acabar e fazer apenas o que você pastor acha que está certo, peça direção a Deus. Se gostou, deixe esse link na página, comente o vídeo e compartilhe a página.